né, de 4 encontros de princípios básicos, né, da teoria psicanalítica, e que no dia 29, né, teremos, é 29, né, Cibele, se não me engano? Domingo, 29, 29. domingo, às 10 horas, teremos o Roosevelt, Carsola, né, e vai ser também o último, o último encontro científico do ano, né, Cibele? Você quer falar um pouquinho disso? Vai falando um pouquinho. Eu posso falar, sim, porque na comissão... Primeiro, boa tarde para todos, para quem eu não falei. Isso. Mas nós estamos falando da programação da comissão científica. Então, hoje, nós estaríamos encerrando esse projeto dos princípios básicos da teoria psicanalítica. Nós fizemos 4 encontros com as duplas, né? E depois, no dia 29, domingo, seria então a última reunião também da comissão científica. E com isso a gente encerra uma programação que a gente conseguiu uma adaptação em função da pandemia, mas que se mostrou assim muito interessante. A gente teve encontros, eu vou dizer assim, 100% ótimos, foram muito bons. Agora, além da comissão científica, nós teremos a da comissão de biblioteca, que o pessoal está trazendo o Cláudio Castelo, né? E ele terá uma atividade que eu não me lembro agora exatamente o dia, eu sei que é em dezembro, e vocês vão receber a comunicação. E temos também, que eu vou precisar de alguém que complete a informação, do Cine Debate, que vai ser um evento sobre a Clarice Lispector. Então, essas 4 atividades que eu falei encerram o nosso ano, né? E as atividades que nós temos. E a gestão, né? E a gestão também. Então, e aí, em janeiro, nós vamos começar uma nova gestão. Isso. E aí acho que a gente já pode assim adiantar, e nós estamos aí nesse período transitório. A Cibele agora assume a próxima gestão e dará prosseguimento, né, em 2 grandes empreitadas aí. Uma é a passagem a grupo de estudos da IPA, né, que no próximo ano com certeza será a vinda dos sponsors, né, Cibele? E quer falar alguma coisa? Eu quero falar assim que o que vai acontecer primeiro é que a gente recebe uma visita, né? E de alguém lá da IPA, mas eles têm que vir presencial, né? Então, eles vêm nos conhecer, vêm ver como que é. Nós mandamos a documentação, eles vêm, de certa maneira, ver em loco o que nós falamos nos papéis, né? Aí, depois disso, se eles acharem que nós temos as condições necessárias, aí é formado o sponsor, né, que são 2 pessoas que serão os supervisores, né, até a gente passar um dia para a sociedade. É como se a gente ficasse sob a supervisão dessas 2 pessoas, né? Então, um processo que leva um tempo grande, mas a sequência é essa, né? E isso talvez também fique um pouco atrasado por causa da pandemia, porque essa visita tem que ser presencial. E a outra empreitada é dar prosseguimento à construção da sede, né, que já fizemos acabamos a parte da proposta dessa gestão, que era deixar toda a fundação feita. Essa fundação foi uma fundação que ficou muito bem feita, muito consistente e muito cara, porque nós não imaginávamos que teria que ter tanto alicerce, né? E põe alicerce nisso, né, Sibeli? Porque
Nós, para vocês terem uma ideia, essa parte da obra ficou em quase 100 mil reais, só o alicerce, né? Então, mas está concluída, está bem firme, e agora nós teremos essa outra etapa, que é subir, e quem sabe, se todo mundo ajudar, terminar ainda esse ano a construção da sede. Vamos ver, né? Mas essas são as duas propostas para a nova gestão, que eu desejo boa sorte para a Cibele. Né, Obrigada, Cibele? você é ao meu lado. É. E agradecer, né? Um momento também de agradecer todo mundo que, com esse formato, nos ajudou muito, porque a gente usou só uma parte do dinheiro que nós estávamos guardado, a outra parte, com os eventos do ano, nós conseguimos suprir. Então, nós agora temos aí um tanto para começar a subir a obra, né? As paredes da sede, né? Mas acho que a gente pode agora, né? 38 pessoas, 2h10. Então, eu queria dizer boa tarde a todos novamente, que eu comecei a falar assim, como se eu estivesse na sala, conversando com todo mundo, né? Então, boa tarde, é um prazer enorme estarmos todos aqui, e hoje, em especial, recebendo duas colegas da nossa terra, né? Daqui do nosso território, que é a Cibele Brandão e a Patrícia Nunes. Eu já queria de pronto agradecê-las, todo o empenho, sempre esse amor ao trabalho, né? E eu vou falar um pouquinho da formação da Cibele e depois da Patrícia. A Cibele se graduou na USP de Ribeirão Preto, né? E logo no ano seguinte já estava aqui em Marília, trabalhando com o grupo de Marília. Ela faz parte do primeiro grupo, dos pioneiros mesmo da psicanálise na cidade de Marília e região, né? Ela é membro titular do núcleo, coordenadora científica do mesmo, membro efetivo e analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, onde exerceu vários cargos e funções, inclusive de docente do Instituto Durval Marcondes da Sociedade de Psicanálise de São Paulo. A Patrícia Nunes é psicóloga, ela se formou na Universidade de Marília, é membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, membro do Núcleo de Psicanálise de Marília e região e docente do Instituto de Estudos Psicanalíticos de Bauru. Então, mais uma vez, muito agradecida da presença de vocês, desse empenho todo sempre. E eu vou passar a palavra, então, para a Cibele, para a gente ouvi-la, e em seguida a Patrícia. Para mim. Ah, para você, desculpa. Imagina. Desculpa, é verdade, desculpa, minha falha. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui, fazendo a função de mediadora no lugar da Cássia Sete, que não pôde estar presente. Né? E esse é o nosso último encontro dos princípios básicos de psicanálise, que vai ter como tema a sala de análise. Né? A participação de vocês deverá ser feita pelo bate-papo, mas caso alguém faça questão de ter a palavra, me mande o seu nome pelo bate-papo, para que eu e o Sidney possamos organizar, né? Também gostaria de avisar que, se caso não dê para responder todas as questões que forem sendo feitas, tanto a Cibele como a Patrícia vão responder depois por e-mail. Né? Então, agora eu vou ler o termo de responsabilidade. Ao me inscrever, estou de acordo que trata-se de um evento destinado a profissionais da área psíquica. Portanto, o link de acesso é pessoal e intransferível e não pode ser compartilhado.
No caso de conter alusões a situações clínicas, qualquer comentário sobre o mesmo constituirá quebra de sigilo e infração ética. Então, agora eu passo a palavra para a Sibeli. Márcia. Então, eu queria dizer assim, né, que nós temos esse projeto que ele tem uma proposta que é conversarmos sobre os princípios básicos da psicoterapia psicanalítica. E cada encontro, ele tem um subtítulo que vai aparecendo no contato com a dupla que vai se apresentar. Então, por exemplo, nesse da Patrícia e meu, nós fomos conversando e surgiu essa ideia na sala de análise. Então, fazendo uma alusão ao título de um livro do Antonino Ferro, e, ao mesmo tempo, né, Patrícia, a gente direcionando para falar de alguma coisa que acontece lá dentro, né? Então, numa situação assim mais intimista. Eu vou começar fazendo a citação de um livro que eu tive a oportunidade de ler esse semestre, que eu achei assim muito interessante. Eu acho que esse ano a leitura de todo mundo deve ter aumentado muito, porque a gente não tinha muita coisa a mais para fazer. E esse livro foi indicado para mim, eu gostei muito de ter tido contato, que se chama Viagem ao Redor do Meu Quarto. É um livro que foi escrito em 1795, de um francês que se chama Xavier de Maistre. É um livro fininho, ele tem 42 episódios, porque 42 é o número de dias que ele ficou confinado, preso, no seu próprio quarto, porque ele teve um problema num duelo e depois as autoridades militares deram essa pena para ele de ficar confinado 42 dias dentro de um quarto. Alguém falou alguma coisa para mim? Não. Aí, quando você tem contato com a obra, você vai ver que é um livro que interessou muito ao Borges, ao Nietzsche e ao Machado de Assis. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele cita muito esse livro do Xavier de Maistre. E o que eu gostaria de citar é exatamente repetindo a citação que ele faz para começar o livro. Ele fala assim: eu li em vários autores de saber profundo que pouco vale andar à toa pelo mundo, né? Eu achei muito bom, porque, na verdade, ele está falando da importância da gente estudar, né? Para você não sair à toa pelo mundo sem saber onde você está indo, né? Que vale a pena, sim, a gente se reunir, pensar e saber, mesmo dentro da sala de análise, o que a gente está fazendo lá, né? Então, tem um livro também do Thomas Ogden, que se chama um dos primeiros dele, Os Sujeitos da Psicanálise, né? O livro básico dele. E nesse livro do Ogden, ele fala assim, ele cita uma cena do Hamlet, do Shakespeare, que ele fala assim, nos primeiros momentos da cena de abertura de Hamlet, escuta-se um som vindo da escuridão fora dos muros do palácio. E o guarda indaga assim, para saber o que era aquele barulho. Quem está aí? Quem está aí? Como um acorde dissonante inicial de uma obra musical,
Essa pergunta, quem está aí, reverbera sem solução através de toda a obra. Poder-se-ia dizer que a mesma questão é o tema de abertura que continua sem resoluções através da história da psicanálise e se renova a cada vez que um paciente adentra em sua sala. Na sala de cada analista, a gente podia pensar, a hora que o paciente entra, quem está aí, né? Partindo das observações de Freud e Breuer nos estudos de histeria, o tema da cisão da consciência e a questão da localização do sujeito dentro dessa dupla consciência tem sido tema de indagações durante todo esse século de pensamento psicanalítico. Só o fato dessa pessoa que adentra na sala ter um lado consciente, um lado inconsciente, traz pelo menos 2 sujeitos naquele primeiro que vem, entende? E um sujeito bipartido, tem coisa que ele sabe, tem coisa que ele não sabe. E você senta ali e fica pensando quem está aí, né? E o Ogden, ele faz assim essa alusão a várias questões, inclusive que um indivíduo, na visão psicanalítica, ele é constituído por vários sujeitos. E o que fazer quando um sujeito, que são vários, vem para a sala de análise querendo algo que muitas vezes, sem saber o que é uma análise ou uma psicoterapia, na verdade, ele pode estar até pedindo exatamente isso para você. Às vezes ele nem sabe, mas ele quer ser compreendido, né? Ele quer ser revelado. Aí, eu vou também para um artigo da Daniele Quinodós, em entrevistas preliminares, que ela diz assim, se você vai propor uma análise a um paciente, não importa muito você saber se se trata de uma neurose, de uma psicose ou de uma patologia limítrofe, né? E nem mesmo basear a avaliação disso tudo com, frequentemente, a enganadora capacidade ou incapacidade desse sujeito simbolizar. Porque às vezes a gente fala, mas ele tem possibilidade de simbolização? Não sei, né? Ela fala que antes ela procura saber o seguinte: 2 coisas fundamentais. Precisamos primeiro conduzir o paciente a uma convicção para ele embarcar no projeto que lhe propomos. Para descobrir o que é uma análise, o próprio paciente deve sentir internamente, desde as primeiras entrevistas, o que pode acontecer em uma análise entre um analista e um analisando. O que ela fala com isso? Desde a primeira vez que você conversa, é preciso que o paciente possa sentir que aquela conversa ela tem algo diferente da conversa cotidiana, né? Então, quais são as palavras, as situações que você vai escolhendo para ir mostrando alguma coisa para ele, até para ajudá-lo a decidir se ele quer ficar nisso, né? Muitas vezes o paciente vem pela primeira vez e você percebe que ele não se dá conta que ele tem um mundo interno, que existe um mundo externo, e necessita que o analista entreaba uma porta para esse mundo cuja presença ele nem suspeitava. O analista pode mostrar essa porta fazendo com que o paciente sinta o que se passa entre os dois, de maneira suficientemente sugestiva e numa linguagem que o toque. Precisa ver se esse paciente tem desejo de integração.
e se ele tem possibilidade de ter uma compreensão interna, que a gente costuma chamar de insight, e que está na raiz de todas as modificações terapêuticas duradouras, né? Quer dizer, é um processo de percepção, de se dar conta, né? A tentativa de nós conseguirmos uma relação de intimidade com o paciente desde os primeiros contatos é que vai permitir a evolução de configurações afetivas inconscientes. Então, esse é o selo da intimidade analítica, é o que permite a evolução dessas considerações afetivas inconscientes. E colocando dessa forma, nós vamos deduzir que a intimidade não é um fim, você conseguir ter intimidade com o paciente, mas ela é um meio, ela não é um fim, é um meio para abrir uma porta que permite a entrada no mundo dos afetos. É uma experiência feita através de afetos. Se ao observar o início de um trabalho, você percebe que há no paciente um desejo, seja consciente ou inconsciente, de integração, uma das formas que pode ajudar nesse alinhavar novas ideias é a análise dos sonhos. O sonho, quando o paciente vem e fala, eu sonhei uma coisa que eu não queria esquecer de te contar, né? Ele tá te ajudando, ele tá te falando, olha, aqui tem alguma coisa que a gente vai precisar prestar atenção, né? E então, eu queria contar para vocês um sonho que um paciente me trouxe, e eu achei assim bem interessante, porque eu acho que ele trouxe alguma coisa que permite muitas entradas nessa coisa da afetividade que a gente estava falando. Então, escutem o que ele me disse e vejam o que vai aparecendo na mente de vocês se evoca a teoria que vocês já estudaram. Então, ele fala assim para mim: eu sonhei que estava eu, meu pai e minha mãe. Aparece que eu e ela somos muito ligados. E meu pai está bravo, ele detesta essa situação. Começo a sentir dentro do sonho que eu sempre tive muito medo do meu pai, sempre achando que ele vai me matar. Quando converso com qualquer mulher, e nisso eu estou incluída, né? Eu já fico desesperado. E se ela se apaixonar por mim? Eu estou enrolado. Eu tenho medo dos homens, eu tenho medo de ligações. Eu andei tendo reações de pânico. Eu tenho uma amiga que ela é personal. Eu sempre converso com ela. Outro dia, eu vi uma aliança na mão dela. E eu precisei sair e deixar. Eu fiquei desesperado. Ontem, indo para o trabalho, eu vi uns policiais perseguindo um cara suspeito e eu senti medo de descer do carro. Alguma bala perdida poderia me matar. Eu tenho muito medo de ladrão, né? Não sei o que vocês acharam, mas eu acho o sonho interessantíssimo para a gente adentrar. Aí eu lhe disse que por um momento é possível que ele se confunda com o cara suspeito que fez algo errado e que vai ser punido e está sendo procurado pela polícia, né? E uma das coisas que o angustiam é desejar estar comigo, que na minha mão tem sim uma aliança, ele já deve ter percebido. Passo a pensar nele como alguém aprisionado em sua emoção e uma angústia advinda de uma culpa inconsciente e que tem atrapalhado o seu desenvolvimento emocional e profissional e tudo, né?
Eu escolhi o exemplo de uma situação que nos mostra como o mundo da fantasia inconsciente interfere na vida adulta da pessoa e como a análise pode ser a possibilidade de uma revivência que possibilite uma nova elaboração. Porque o que ele me contou na parte infantil dele é que ele acha, na ligação com esse casal, que ele fez alguma coisa errada, entende? Por ter os afetos que ele tem. E que ele vive, então, desesperado. Ele não tem sossego. Ele sempre acha que ele fez uma coisa errada. Ele não fez, mas ele acha que é pelo fato de sentir as emoções que ele sente, né? Esse sonho fala de uma forma sintética acerca dos fatores que estão atrapalhando a possibilidade amorosa dele de seguir a vida, né? Trazendo ali para mim os seus sonhos, as fantasias e as inibições, juntos nós podemos vivenciar uma situação onde a culpa pode ser atenuada e o libere para uma vivência interna mais integrada. Essas vivências, se guardadas só para ele, podem aprisioná-lo cada vez mais e aprisioná-lo a uma sensação crítica de não poder amar, que é proibido e até mesmo nem poder aproximar-se de sua própria afetividade. A sua mente fica constituída por sentimentos de medo e perseguição. Além de seus sonhos e fantasias, existe a angústia de castração e, consequentemente, perda e destrutividade. Mas existe nele também uma procura, um trabalho mental e uma expectativa por transformações. Ele foi uma pessoa que ele anotava os sonhos para não esquecer de me contar, entende? Uma pessoa procura um analista, um terapeuta, quando não dá mais para viver da forma como ela estava vivendo. Ninguém procura análise por um motivo banal. Quando atendemos alguém pela primeira vez, precisa ser com muita atenção, muito cuidado. Essa pessoa já esgotou todas as tentativas possíveis, já procurou vários profissionais de outras áreas, já fez de tudo. É uma situação que vem com uma carga forte e a marca do futuro da análise. O que o paciente vem buscar? Podemos usar o modelo bioniano, que diz que há áreas sem representação, e essas áreas sem representação, elas se espalham em forma de ação, de impulsividade, de ação sem pensamento, e que, portanto, tendem a se repetir destrutivamente. É função da análise da representação a isso, quer dizer, o paciente poder aprender a aproveitar e aprender com as experiências. Às vezes, quando a pessoa começa a análise, ela está falando que as coisas se repetem e ela não tira proveito. Fica só uma repetição daquilo que não deu certo. Ninguém pode esperar compreender o outro sem antes passar por si mesmo e pelos próprios enredos internos. Essa é a minha concepção do que ocorre na sala de análise, lugar onde se encontra o analista e o paciente e falam da vida do paciente, de suas lembranças, de suas imagens, memórias, afetos, dos seus sonhos e de outras coisas. E o analista? O que o analista faz lá dentro da sala de análise? Os vértices de observação através dos quais ele olha, ouve e responde aos seus pacientes são muitos, e por isso passam diante de nós uma multidão de situações, passam a vitalidade dos problemas, que são os problemas das emoções vividas cotidianamente. Ninguém pode passar pela compreensão do outro se não passar através de si mesmo, né? Não há observação possível do objeto
que o salve da observação de si mesmo. Se você não passar por você, não poderá compreender o que o outro diz. Quer dizer, passar pela própria turbulência emocional, o próprio tédio, a própria raiva, o desgosto e por todas as suas debilidades. E se aceita tudo isso, você terá sinalizadores sobre o outro, espécie de sensores que se acendem e recebem a comunicação do outro, e pode-se restituir ao outro algo significativo, e o outro poder compreender a si mesmo, porque você passou a experiência viva que é mentalmente real. Para encerrar, eu trago mais uma vinheta clínica. Uma vez um outro paciente me falou assim: eu não consigo assumir nenhum namoro, nenhum compromisso. Tudo é na surdina. Se eu estou me relacionando com alguém, eu não procuro a pessoa, ela que tem que vir na minha casa. Eu não saio socialmente com ninguém. Assim me fala um jovem adulto solitário. Aí ele me contou assim: esses dias eu falei muito com uma mulher no Whats. Eu não a conheço, eu nunca a vi. Fomos nos aproximando, conversamos muito. Aí outro dia eu a convidei para vir na minha casa. Ela é casada e ela estava com medo. Eu também tenho medo, ele falou. Mas aí eu tive uma ideia. Eu combinei com ela que eu deixaria as luzes apagadas. Ela veio, nós tivemos relações sexuais, foi ótimo, mas eu não vi nada. Aí eu lhe disse que nesse encontro ele destacava um elemento que se repetia em suas ligações: o desejo de contato e a escuridão na qual eles aconteciam. Talvez em nossa ligação você conte com elemento revelador que acenda alguma luz. Ele desejava muito poder conhecer alguém sem sentir medo, mas a escuridão me protege também. Eu tinha medo de mostrar a pessoa e ela vê muitos defeitos em mim. E eu tenho muito medo de colocar defeito nos outros. Para chegarmos à maturidade, necessitamos de aprender a formar um par. Na formação de um par, lidamos com emoções primitivas, angustiantes. Às vezes sentimos muito ódio por depender tanto. A inveja aparece como uma emoção desintegradora frente à cena primária. A inveja que ataca o objeto que é bom, quando esse objeto é sentido como essencial. Somente uma certa elaboração da inveja poderá levar-nos a uma possibilidade de vida mental mais criativa. Precisamos contar com os recursos mentais. Numa vivência persecutória, esses recursos ficam atacados e destruídos. É isso. Patrícia? Então, Patrícia. Pessoal, boa tarde. Eu quero agradecer o convite, né, a possibilidade de poder estar aqui conversando com vocês, de fazer essa composição que a gente está podendo fazer hoje, né? Pessoas aqui que eu já conheço, que bom encontrar, gente que eu estou conhecendo hoje. Então, é um prazer estar com vocês e poder
falar sobre esse assunto tão importante que é na sala de análise, né? E eu achei bastante interessante, porque quando eu comecei a falar com a Cibele, o que ela tinha pensado sobre o tema, eu também tinha pensado algumas coisas. Foi muito interessante de perceber que a gente não tinha se comunicado, mas de algum modo tinha se comunicado, digamos assim, né? Porque algumas ideias que ela teve, eu tinha, e faz um link às ideias. E eu achei bastante interessante a gente poder tratar do tema, né? Então, eu acho que a gente vai poder conversar depois várias coisas interessantes. Então, obrigada a todos, né? Márcia, Sidney, Silvana, muito obrigada. Sidney, eu vou combinar com você o seguinte: eu vou passar alguns trechos e outros eu vou falando. Pode ser? Pode sim. Né? Posso apresentar? Isso, você pode apresentar. Márcia, eu não sei se você gostaria de falar alguma coisa antes ou eu posso seguir. Então, tá bom, pode apresentar, Sidney, e aí eu vou intercalando com você. Legal. Pessoal, tem um trecho aqui que eu gostaria de ler para vocês antes da gente começar a conversar. Na quietude, na solidão, quando você me confiava sem reservas seus pensamentos, cada estado de ânimo, sutil e delicado como você o sentia, aí então houve a minha grande mudança. A gente pode voltar para a tela, viu, Sidney? Fica melhor. Sim? Oi? Oi? Quem está falando? Pessoal, então, essa frase, né, de uma peça de teatro do Ibsen é citada pelo Freud. E é o trabalho, né, de todos nós. É um paciente que diz ao terapeuta, ao analista, é essa metáfora, né? Como foi se dando a modificação dentro da pessoa, nesse encontro tão íntimo, como a Cibele dizia, sobre a intimidade. O projeto, né, foi acontecendo no decorrer do ano, então fomos todos caminhando e chegamos na sala de análise. E na sala de análise, nesse encontro, é que a gente está começando a poder falar um pouco hoje sobre essa intimidade, né, como a Cibele bem colocou. Então, essa pessoa que nos procura, o que ela procura? O que essa pessoa espera de nós? Essa pessoa que vai até nós? Que busca é essa? Né? Então, quando eu comecei a pensar o tema, essas perguntas me vieram. Por isso que é interessante a gente sempre poder falar sobre um tema, né? Porque a gente acaba aprofundando as ideias sobre alguma temática. E aí eu me lembrei de primeiro eu recebi os escritos, né? A Cibele me deu de presente uns anos atrás, impressões de minha análise com bio, né? Porque o Junqueira, conhecido, colega da Cibele, tinha dado para ela e ela também me presenteou antes da publicação do livro. Era um trabalho, né, Cibele? Era um trabalho. Então, eu recebi esse trabalho há anos atrás, depois se tornou um livro, se chama Impressões de Minha Análise com Bio. E eu penso que alguns trechos que eu selecionei para vocês, eles ajudam a gente a entender por que a pessoa nos procura, qual é o nosso trabalho, o que a pessoa espera de nós. Né? Eu vou ler para vocês o trechinho que o Junqueira escreve da análise dele com o Dr. Bion, e que vai mostrar assim, a busca que temos por essa busca que ele vai chamar de pré-concepção, né? Pode subir, Sidney, por favor.
sobre o assunto. Isso, não, pode descer mais um pouquinho, desce. Não, isso, pode descer. Pode descer, pode descer, pode descer aí. Sobre o assunto, Junqueira comenta: quando fui pela primeira vez em Los Angeles, Estados Unidos, estava inseguro. Temia que o anseio há muito acalentado da análise com Dr. Bion fosse produto de minha voracidade, ou, quiçá, da idealização de sua pessoa. Não havia, perguntava a mim mesmo, esgotadas as minhas possibilidades de desenvolvimento em minhas análises anteriores? Por outro lado, como fazer a minha análise em inglês, idioma que eu ainda não dominava? Dr. Bion entenderia o meu inglês amineirado? No entanto, essas dúvidas eram muito menores que um sentir intimamente forte de que ele poderia ajudar-me. Bem, cheio de angustiantes incertezas, contidas pela certeza, nascida não sei de onde, talvez da esperança, em um dia, no início da primavera, em setembro, parti. Ao me deitar no divã, na primeira sessão, disse a ele que eu não sabia por quê, mas achava que ele poderia me entender e me ajudar. Ao que o Dr. Bion observou o seguinte: se o senhor soubesse o porquê, não estaria aqui. Não teria perdido seu tempo em vir. Exatamente porque o senhor não sabe, veio. Sidney, pode voltar para a tela, por favor. Então, por que a pessoa nos procura essa busca, né? Junqueira vai ter, inclusive, um capítulo que se chama Pré-concepção, um conteúdo em busca de continente. Então, isso significa que nós temos uma busca, parte temos uma ideia, que é a queixa, que é o manifesto, parte a gente não tem ideia, que é o latente. Esse latente é o que nos move o conteúdo que está em nós a uma busca, a esse encontro. A pessoa, né, ela chega até nós achando, no geral, que são situações, alguma coisa concreta que ela viveu, alguma coisa concreta que ela está vivendo, que anda deixando ela insatisfeita, perturbada, sintomática, né? Muitas vezes são queixas somáticas. Então, a pessoa chega com alguma ideia sobre o que traz algum tipo de dor, digamos assim, né? Mas Freud, né, com sua genialidade, quando criou o método psicanalítico, ele nos ensinou que a gente precisa ter uma escuta que é, ao mesmo tempo, atenta e flutuante, para podermos fazer aproximações daquilo que pode estar presente dentro da pessoa e que ela não tem ideia. Então, ela tem ideia de alguns aspectos que são conhecidos. Bion chama isso de o consciente de finito. É aquilo que você tem um conhecimento. E Bion chama inconsciente de infinito, porque é tamanha amplitude de territórios estrangeiros que habitam na gente que é preciso uma ajuda. Por isso que Junqueira procura Bion, por isso que o nosso paciente nos procura e nós procuramos nossos analistas, para que haja uma aproximação daquele conhecido, desconhecido e desconhecido familiar, porque habita em nós, que reside dentro da gente.
Então, o Freud, ele vai, com sua genialidade, nos oferecer o método psicanalítico para que a gente possa, né, por intermédio de dia, frequência, né, a psicanálise, você pode trabalhar com ela 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas quanto mais você pode encontrar com a pessoa, mais chance você tem de conhecer aquilo que ela desconhece e fazer as apresentações, né? Então, Freud nos presenteia com um método, nos dizendo o quanto é importante a gente ter esse tipo de escuta, entendimento sobre o método, né? Então, a gente precisa, para ter esse entendimento do método, fazer as nossas análises pessoais, precisamos da supervisão, precisamos dos nossos estudos e, principalmente, né, o contato que a gente vai fazendo com o nosso inconsciente e com o consciente do paciente, por intermédio daquilo que a gente sente, compõe essa bússola condutora que a gente utiliza na clínica psicanalítica. Então, as águas, né, que a gente vai velejar serão guiadas por essa bússola, composta por todos esses requisitos, que a Cibele já começou contando para vocês, que outros colegas já no decorrer do caminho falaram, e a gente já viu tantas vezes, e que o Bill, claro, também vai trabalhar desse modo, e se propondo a poder, principalmente, conhecer aquilo que se faz presente no aqui e agora, que é diferente do instante que passou, e que também vai ser diferente do instante que vai chegar. Pelo fato, como Freud falou, que o inconsciente ele é dinâmico e ele é atemporal. Então, a gente vai trabalhar com aquilo que se apresenta no momento que a gente se encontra com a pessoa. A Cibele dizia há pouco, né? Quem é que chega, né? Nós podemos dizer ao paciente que eu estou trabalhando há 10 anos, mas esse paciente, né, que eu estou trabalhando, que a gente vai se propor a conhecer, com a pergunta que ela faz, né, quem é que chega, e é que a gente precisa fazer todos os dias, quem é que chega? A proposta é a pergunta, quem é que chega? Todas as sessões. Se você vê 1, 2, 3, 4, 5 vezes por semana, há 10 anos, a pergunta precisa permanecer para você poder conhecer aquilo que vai se apresentar e que não é aquilo que você já conhece. Porque se for aquilo que você já conhece, você apenas reconhece e não passa a conhecer. Então, é sobre isso que a gente está conversando. Sobre esses elementos psíquicos que a gente vai se encontrar quando a gente receber a pessoa que nos procura. Eu vou passar para vocês um breve vídeo que se chama River Dance, que é um vídeo que a gente vai olhar para ele como uma metáfora do psiquismo, dos diversos elementos mentais que habitam em nós, as integrações, desintegrações, os vários aspectos, memórias em sentimento, potencial, traumas, lembranças, emoções, tudo aquilo que compõe o psiquismo. A gente vai olhar os bailarinos dançando como essa movimentação, como elementos psíquicos que habitam em todos nós, para a gente poder conversar, né, rapidamente. A metáfora do vídeo ajuda a gente a fazer esse link, porque assim, se a gente pensar metáfora, né? Não sei se todo mundo conhece, a etimologia da palavra meta é mudança, alteração. Fora, transporte. Então, a metáfora tenta fazer uma aproximação
para traduzir aquilo que é mais difícil de se traduzir, que é a experiência emocional. O vídeo, na minha opinião, aproxima um pouquinho de um entendimento sobre os elementos psíquicos de todos nós. Então, eu vou passar e depois lá na frente, se alguém depois quiser perguntar, fica à vontade, tá bom? Sidney, por favor.
pessoal, então, é um vídeo que, se a gente puder usar a metáfora para pensar nos elementos psíquicos que nos compõem, né? E a nossa escuta, a nossa atenção atenta e flutuante, a nossa abertura para se aproximar, né? Esse estado mental para a gente se aproximar da pessoa que nos procura, vai permitir que a gente possa fazer, digamos assim, a leitura desses elementos que permeiam o psiquismo. Até que surja, se a gente pensar o rapaz de branco, né? Bion chamou de fato selecionado. O fato selecionado é um fato que une, nomeia e significa aquilo que a gente está observando isoladamente. Então, Bion chamou de fato selecionado, porque a hora que o rapaz também entra, é como se fosse havendo junções. Assim como a bailarina, né, vai fazendo uma junção, e vocês podem observar uma integração do grupo, né? Então, são esses aspectos, né, os elementos isolados que vão chegar até nós, e a gente, por intermédio do método psicanalítico, que é científico, e todo o nosso repertório onírico de estudo, de contato conosco, com o outro, e essa intimidade que se dá na sala de análise, que produz, como a Cibele falou, o terceiro analítico, como Thomas Ogden nomeia, vai permitir que a gente vá fazendo as leituras desse estrangeiro que permeia cada um de nós. E as apresentações serão feitas por nós. Porque o nosso paciente, ele não vai saber dizer para a gente o que se passa. Ele tem algumas ideias, né? A gente vai precisar de todo esse recurso, todo esse repertório para poder fazer a leitura. Muitas vezes, o paciente, inclusive, traz uma situação de dor, mas não é sofrimento. Bion, em atenção e interpretação, faz essa distinção. Porque às vezes a pessoa vive a dor, mas há uma intolerância à frustração para viver o sofrimento. A problemática disso é que a pessoa que não pode viver o sofrimento, não pode, como mesmo Bion disse, sofrer o prazer. Então, é a partir do nosso trabalho que a gente vai, inclusive, dar condição para a pessoa poder chegar perto do sofrimento que ela pode estar vivenciando, né? E aí, Bion, ele explica isso para a gente, né? Num trechinho curto de um outro vídeo que eu preparei para vocês, que se chama Conversas com Bion na Clínica Tavistock. Você passa para nós, Sidney, por favor? One could say, well, where's this pain? They show you the place in the hand where it hurts. And you can go on from there. Continue your examination. The kind of people I'm talking about don't tell you that it hurts. They tell you that they are anxious or frightened. I've now been convinced that that is simply an approximation, an attempt to verbalize something which has not been verbalized yet, because that patient is suffering from pain. Now, falling back, as one has to, on ordinary speech, one has to say mental pain. I think it's a rotten expression. It's the best I can do. It may get a bit clearer later on as to why I don't think it's good enough.
If the person in question was a painter, then they can employ various shades of color which are much more subtle. In fact, what they're doing there is really exploiting light. And that comes very near to becoming something which can be scientifically expressed in angstrom units and so forth. We're not so lucky as to have anything so precise. One has to put up with words like anxious, or terrible, or frightened. Or sometimes, oh, I had a terrible night last night, but as a matter of fact, we had a very good evening indeed. And goes on from there. This last example is most deceptive because you are invited to pay no attention whatever to the fact that the patient has said they had a terrible feeling. Indeed, when a patient enters the consulting room, I do regard myself as fortunate because the patient is so cooperative as actually to have taken the trouble to get there and to present themselves. And I am lucky enough to have a chance to observe this person who is not me. Então, a gente precisa, estamos aqui inclusive, né, sábado à tarde, estudando, para ter recursos para poder fazer essa leitura tão difícil que é, né, de conhecer o que habita dentro da outra pessoa. E sermos como se fosse tradutores de diversos tempos, do agora, do que foi, das expectativas do que serão, né? Então, o Bion vai dizer o seguinte, que a pessoa vai chegar, vai nos contar alguma coisa, mas, e que inclusive a gente vai ser convidado a ficar um tanto distraído com o que ela disse. Por exemplo, tive uma noite ótima. A pessoa chega para ele e diz, tive uma noite ótima, porém foi terrível minha madrugada. Como todos nós funcionamos pensando em Freud, com o princípio econômico, a gente é levado a ficar com a parte, né? Tive uma noite ótima. Mas é justamente o nosso treino que vai permitir que a gente vá investigar o que seria a noite terrível que a pessoa pode ter vivido e que não encontra condições de verbalizar além daquilo que ela menciona, né? A gente que vai precisar tentar encontrar o que está além das palavras, a tradução disso, né? E a pessoa acredita, ela tem uma esperança que a gente consiga fazer essa tradução. Por isso que ela nos busca. Então, finalizando, pessoal, a minha parte, eu gostaria só de passar para vocês lerem um último trechinho do Junqueira, com o Bion, e aí a gente passa a palavra para a Márcia. Sidney, por favor. Pode descer, Sidney, pode ir. Pode ir.
Pode ir. Aí. Pode voltar um pouquinho, por favor. Pode voltar mais um pouquinho, por favor. Aí. Então, Junqueira vai dizer o seguinte: na primeira vez que fui a Los Angeles, fui só. Nos primeiros dias, estranhei tudo: a língua, os alimentos, o ambiente físico, a cultura, etc. Houve um dia que, estando muito triste, comecei a chorar durante a sessão enquanto falava da estranheza que senti em tudo, destacando particularmente a língua. A dificuldade que senti em me expressar em inglês. Ao me ouvir, as pessoas pediam para que eu repetisse. Eu admirava, dizia a ele, que ali fosse diferente. Não havia dificuldade na comunicação. Ele me entendia. E o Dr. Bill interpretou mais ou menos o seguinte: o senhor sente em um mundo estranho, incompreensível, e, como não sabe se expressar, o senhor chora. O choro é a língua que o senhor conhece nesse instante para se comunicar. Por outro lado, neste universo estranho, incompreensível, o senhor sente que alguém o entende e que entende o seu choro. Neste momento, esse alguém sou eu. Houve um tempo, porém, quando o senhor nasceu, em que deve ter sentido pela primeira vez esse mundo estranho, incompreensível, e dependia de alguém, naquela época sua mãe, que entendesse, que entendesse o que a sua língua e o choro diziam. O senhor parece ter tido a experiência de ter encontrado alguém que o entendia e, ao mesmo tempo, de quem o senhor era dependente. Hoje, o senhor não é mais criança. No entanto, o sentimento que o senhor é só e, ao mesmo tempo, dependente, continua. Essa é a nascente do nosso trabalho na sala de análise. Pode voltar, Sidney. Então, eu acho que esse trecho, né, nos ajuda a entender, né, é a fonte do nosso trabalho na sala de análise. A pessoa que nos procura, ela um dia encontrou alguém que pudesse, no encontro, traduzir o que era vivido. Então, toda pessoa que nos procura, de algum modo, teve isso na vida dela, né? E pensando sobre o tema, né, sobre esse encontro, eu penso que a essência do nosso trabalho, a nascente dela, está aí, né? O primeiro encontro que se prolonga nesse encontro que a gente tem dentro da sala de análise. É isso, como diz a Cibele. Vamos conversar. Bom, queria parabenizar a Cibele e a Patrícia pela belíssima apresentação, né? Estou recebendo agora também da Marina, dizendo que muito obrigada, que foi muito bom, agradecendo. Mas eu fiquei pensando o tempo todo que vocês estavam falando sobre esses vários fenômenos que na sala de análise pode acontecer nesse encontro, né? E eu fiquei pensando quando o paciente dorme. Será que daria para vocês comentarem alguma coisa sobre isso? Sibeli, você gostaria de comentar, por favor? Você gostaria de falar, Patrícia? Depois eu posso também falar alguma coisa. Eu quero te ouvir.
Sabe, Márcia, eu tenho a impressão que a sua pergunta, ela vai muito na linha do que a Patrícia leu no final, quando o doutor Junqueira fala do choro, né? Quer dizer, o dormir, o chorar, ou até mesmo a violência, a agressão, são formas de comunicação de algo que ainda não está bem elaborado, sistematizado, mas a pessoa está ali tentando uma comunicação, né? E eu acho que o dormir especificamente tem uma situação assim. Primeiro, que é sim um atestado de confiança. Você não dorme perto de quem você não confia, né? Quer dizer, e às vezes tem pacientes que dormem muito numa determinada fase. E eu acho que essa letargia é sim uma comunicação, e é naquele sentido, Márcia, de falar de áreas que não têm representação. A área que dorme, ela tem uma desvitalização. E a pessoa está contando isso para você, né? Quer dizer, é como se ele dissesse: eu sinto tanta angústia, ou tanto medo, ou tanto desânimo, tanta desesperança, que eu durmo, eu desfaleço, né? Mas eu fico com a ideia da linguagem, do que a Patrícia citou no Dr. Junqueira, né? Dessa língua diferente, não tem palavras bem elaboradas, mas tem um gesto, né? Mas que quer dizer alguma coisa, né? É comum você observar, às vezes o paciente dorme muito, entra na sessão e tem um sono, né? E às vezes essa fase dura, e depois isso começa a ser trazido de uma outra forma, né? Geralmente é fruto de muita angústia. Obrigada. Eu acho interessante isso que a Cibele falou, porque depois de um tempo vai podendo ganhar representação, né? É a comunicação primeira, como ela está dizendo, e depois é possível ganhar uma representação. Tem um Assim como o choro, né, Patrícia? Isso, né? E a pessoa, ela, ao mesmo tempo que ela tem uma esperança, e por isso que ela faz desse modo, que a gente traduza o que possa estar acontecendo, ao mesmo tempo ela não sabe contar para a gente sem nos levar até o local. Por isso que a gente fica... A minha colocação é só uma complementação. Eu acho que tem o que a Cibele bem explicou, e eu queria falar da técnica em relação a isso, que é, na verdade, a pessoa mostrar para a gente, levar a gente em loco, o que se dá com ela, nela. E a gente fica, durante a sessão, tentando muitas vezes sobreviver a esse estado que a pessoa nos coloca, né? Se a gente ficar a sessão toda tentando, não são todos os casos, às vezes a pessoa simplesmente adormece, né? Mas muitas vezes nos provoca sono e a gente fica tentando sair daquilo desesperadamente, inclusive com medo. Somos tomados, a Cibele falou, né? Angústia, medo, somos tomados de um medo de dormir na frente do paciente. Então, ficamos desesperados em ficarmos acordados. O Sapienza, ele escreve o seguinte, ele lembra do mito de Palinuro, que ele está conduzindo um navio, Palinuro, e ele é tomado por um sono intenso. E ele redobra a vigilância. Até que Morfeu, o deus do sono,
joga uma água que o captura e ele cai no sono, né? Então, acho que esse trecho ele é muito importante, que o Sapienza passa por ele, é um mito, né? Um mito de Palinuro, só para dizer o seguinte: se a gente entrar numa situação de ficar tentando sobreviver a esse estado, com redobrada vigília, a esse estado de sono, a gente perde o trabalho de sessão. A gente precisa arrumar um jeito de interromper isso, para poder ter condição de pensar, voltar a pensar novamente. Seja tomando uma água, levantando, porque às vezes só comunicando o paciente, se ele não está adormecido, mas só produzindo aquilo entre a gente, né? Que é uma área nossa que foi capturada, claro, porque é uma dupla. Se a gente ficar nessa tentativa de somente sobrevivermos, nós perdemos a condição de pensar e continuar a análise. Bom, são muitos os agradecimentos, muitas pessoas falaram que se emocionaram muito com a fala de vocês duas, agradecendo muito. E tem uma pessoa pedindo, Patrícia, o nome do livro do Junqueira. Impressões de minha análise com Wilfred Bion, José Américo Junqueira. Eu queria só fazer uma observação. O Dr. Junqueira escreveu esse trabalho que é lindo, é belíssimo. Ele escreveu em 1979, que foi bem em seguida a morte do Bion. O Bion faleceu exatamente nesse ano. E foi assim uma coisa, acho que muito assustadora para ele, porque foi repentina, uma doença rápida, tal. E nessa época que ele escreveu o trabalho, todo mundo gostou muito, foi muito bem recebido. E a dona Virgínia Bicudo, que era muito amiga do Dr. Junqueira, ela falava assim, que esse trabalho foi a maneira que ele encontrou de elaborar a perda do analista que era tão querido para ele. Então, ele elaborou escrevendo, né? E é lindo, o trabalho é lindo mesmo, né? A Patrícia foi muito feliz de escolher para trazer aqui, porque é um trabalho que todos nós que estudamos bastante a teoria, a gente entra muito em contato com a dificuldade, é uma teoria difícil, né? E ali você vê, como você vê nas supervisões também, mas ali muito intensamente, o analista, entende? Um homem simples, colocações muito simples, né? Mas de uma profundidade. A Patrícia trouxe, dá para ver o teor, né? E realmente é um livro que agora foi, eu não sei que ano que foi, mas pela essa editora nova que tem, a Blucher, né? 2009 então é fácil agora. de encontrar. Aí, ó. Isso, 2009 essa edição. É muito bonito, sim. Esse livro vale a pena. É muito bom, sim, vale muito a pena. Eu gostei muito. Alguém gostaria de tomar a palavra? Temos ainda poucos minutinhos. Alguns poucos. Eu gostaria de dizer, né, para as duas, né, como foram brilhantes na comunicação, e que oportuno fechar esse ciclo com a experiência dentro de uma sala de análise, né? Que, como dizia o Ogden, né, que às vezes ele pensava que se um paciente dele fosse uma mosquinha vendo ele com outro paciente, né, iria falar que não era o mesmo analista, e não é mesmo, né? Que cada sessão é uma sessão,
cada encontro é um encontro, não é? E as experiências, de fato, de dentro de uma sala de análise, só quem se propõe a viver que sabe, né? Mas, assim, agradecer demais vocês, porque, para mim, foi muito enriquecedor, me fez aqui pensar em muitas coisas, né? E até essa história, né, Patrícia, do campo, da dupla, e que, de repente, o sono bate. Esses dias atrás eu até andei me perguntando assim, será que eu estou mais assonada mesmo porque eu estou ficando mais velha? Porque tem sessões que eu quase morro de sono, né? E a gente fica não se debatendo, mas assim, é isso que você falou, buscando um copo d'água, buscando um outro movimento que faça você entender a natureza daquilo, que muito das vezes é tão primitivo, é tão arcaico, né? Mas que quando um paciente consegue te comunicar isso também, né? É como a Cibele, você também disse, né? É a intimidade absoluta, né? É onde você pode, de fato, ter um campo de transformações, né? Então, eu queria agradecer muito e dizer que, mesmo nesse formato, que para nós, né, foi de uma adaptação, de um primeiro momento de muita resistência, foi um ano de muito trabalho para a gente se organizar. Você sabe que eu agora vendo até você trazer o vídeo, né, a dança, depois a fala do Bion, eu fiquei pensando, gente, que fantástico, né? Que a gente poder também ter tido esse mundo de continuar se encontrando, mesmo que nesse formato mais de janelinhas, né? Mas para mim foi extremamente enriquecedor. Muito, muito obrigada, muito grata para vocês, tá? Bom, a Maria Aparecida Rocha também parabenizando a Cibele e a Patrícia, dizendo que foi um encontro muito fértil e belo. Obrigada. Bom, então são muitos agradecimentos, dizendo que foi muito profundo o encontro e que vocês finalizaram os princípios básicos da psicanálise com chave de ouro. Márcia, eu sou a Ana Luísa aqui de Jacareí. Gente, eu tô sem câmera, mas peço até desculpas. A Patrícia foi minha professora em São Bernardo e a Cibele eu conheci em Belo Horizonte, com a Ana Carolina Tiuso. Então, eu estou longe. E eu queria agradecer esse encontro e compartilhar com vocês, né, que faz pouco tempo que eu tive contato com esse texto do Junqueira, né? E eu até fiz uma poesia pequeninica, porque é assim, é um texto tão bonito mesmo, né? E fala tanto desse encontro com o analista, essa nossa busca pelo conhecimento, né? Sobre a gente mesmo. E é tão pequenininho, eu queria compartilhar com vocês, posso? Claro, claro. Por favor. Por favor. A quem pertence o mar que deseja mergulhar? Se tudo é mar a ser desbravado, navegado, encontrado, com quem desejo navegar? Se todos nós estamos mergulhados no mar? Vida gota, vida navio, vida tempestade, vida passarinho. Ó marinheiro de coragem, de mares verdejantes, contido está no céu estrelado o rumo do seu destino. Pois se olha só para baixo, no medo do desconhecido, não saberás o que te espera, somente o que terá sido. Pensa, sonha, navega e enfrenta os mares todos que estão por vir. Na pescaria se acerta, no céu se liberta, no sonho encontra o devir. E foi muito recente, porque faz pouco tempo que eu li esse texto, queria compartilhar. Muito lindo. Fala tanto da nossa conversa aqui hoje, né? Eu acho que
que faz parte. Obrigada, gente. Obrigada a você, Ana Luísa. A Luísa, mande para nós. Isso. Maravilhoso, viu? Parabéns. Mando sim, Sibeli. Manda isso, eu ia pedir, faz favor. Parabéns. Obrigada. Bom, está muito bom, mas o tempo urge, né? Então, mais uma vez, queria agradecer a Sibeli, a Patrícia e todos os demais pelo encontro que foi muito, de fato, muito fértil, muito útil e que vai ficar reverberando aí na nossa mente. Obrigada. A gente também só tem de agradecer. Muito obrigada a vocês, Silvana, Márcia, Sibeli, a todos, Sidney. Muito obrigada a todos vocês. Eu também agradeço, gostei muito de participar aqui com vocês e queria falar para a Patrícia que eu gostei muito da parceria com ela. Eu também, Sibeli. Inclusive, eu só pude trazer essa riqueza do Bion pelo nosso encontro, pelo presente que você me deu há alguns anos atrás. A Sibeli foi minha primeira supervisora. Então, eu ganhei esse presente dela, né? Que eu fiz tão bom uso, Sibeli, faço até hoje. Sibeli e a Silvana fazem parte. Eu queria dizer assim, que mais um pouquinho nós vamos ter que dar o título de psicanalista para o Sidney também. Ele está indo bem, ele está participando. Ele está indo, está quase diplomado. Verdade. Parabéns pela apresentação. Muito bem. Até a próxima. Querida. Obrigada. 27, né? O Caçorla. É 29. 29. Domingo. Tá. Um beijo para você. Beijo. Gente, Caçola, 29 às 10 horas da manhã no domingo. Certo.